Olá, pessoal, bem-vindos de volta à nossa disciplina de radioterapia. Hoje iremos iniciar a nossa segunda aula. Relembrando a nossa última aula, iniciamos os conceitos sobre a radioterapia, então sobre essa modalidade na radiologia. Vamos lá lembrar o que significa a palavra radioterapia? Então, rádio vem do latim de rádios, significa raio, do grego grafo, imagem. Terapia vem do latim e significa cuidado ou tratamento de doentes. Ou seja, de acordo com o dicionário Michaelis, é um método de tratamento terapêutico de certas doenças, especialmente o câncer, pela aplicação de raios ionizantes. Era conhecido também como actinoterapia e curriterapia. Actino vem de radiações e Curie, lembrando em homenagem ao casal Curie. Na aula passada, eu pedi para vocês assistirem um vídeo da Electa Infinity para vocês conhecerem uma aula de radioterapia. Então, essas imagens é o que é comumente conhecido como radioterapia. Então, nessa imagem do lado esquerdo, visualizamos a nossa sala, um ambiente de trabalho, onde iremos posicionar o paciente, posicionar a máquina, o acelerador linear, e aqui do lado direito temos a nossa workstation, ou a estação de trabalho, onde o técnico, o tecnólogo em radiologia, ele irá atuar, escolher então através dos softwares, as medidas de dose, posicionamento, visualização do paciente dentro da sala e assim como outros componentes. Porém, a radioterapia, ela se divide em duas modalidades: a bracterapia e teliterapia. No slide passado, o que é comumente conhecido por nós é a teleterapia. Quando nós escutamos alguém fazendo algum tratamento de câncer, a maioria das pessoas imagina o tratamento relacionado à teleterapia. Mas vamos conhecer um pouquinho das duas, o que significa bracterapia e teliterapia? Se a gente olhar essas imagens, o que a gente consegue perceber? Vamos olhar ali a teliterapia, que é a que é mais comumente conhecida. Observem que o paciente está posicionado na nossa mesa e nós temos o nosso acelerador linear movimentando o cabeçote, certo? Do acelerador linear movimentando-se em volta do nosso paciente. Ou seja, a gente percebe que há uma certa distância, tem um distanciamento. Agora, ali na bracterapia, observem que o tratamento é diferente. Então, nós observamos que há uma pessoa com luvas cirúrgicas, nós temos o que? Um campo cirúrgico posicionado e um acessório chamado template, conectado por diversos fios, diversos catéteres e agulhas. O que isso significa? O que isso está querendo me mostrar? Se há a manipulação, talvez isso seja algo que esteja mais próximo do paciente, concordam? Então a gente consegue ver um campo cirúrgico, a gente consegue ver um campo aberto no qual o profissional está atuando ali diretamente nesta região. Resumindo todos esses conceitos, então, radioterapia é a utilização de radiação ionizante com fins terapêuticos, ou seja, é um método de tratamento médico que utiliza a radiação ionizante para destruir principalmente as células tumorais. Lembrando que o objetivo da radioterapia é de poupar ou de preservar as estruturas sadias. Concorda que perto do tumor, as células em volta desse tumor, os tecidos em volta desse tumor estarão sadios? Então, o objetivo da radioterapia é de promover resultados estéticos. Por exemplo,
Vamos dar um exemplo de um câncer de faringe, um câncer faríngeo. Antigamente, um câncer de faringe exigia para sua cura, exigia uma cirurgia para a retirada das cordas vocais, ou seja, o paciente ele ficava sem voz. Com o advento da radioterapia, podemos obter os mesmos resultados, ou seja, a cura desse câncer faríngeo, mas preservando a voz do paciente. Ou seja, outro objetivo da radioterapia, além de promover resultados estéticos, é de preservar as funções. Vou dar um outro exemplo também, num câncer de mama, por exemplo. No câncer de mama, antigamente também, para a cura do câncer de mama, se era necessário realizar uma mastectomia total, ou seja, a retirada da mama completamente. Atualmente, um dos tratamentos utilizando a radioterapia, a paciente ela pode somente retirar uma região da mama, isso se chama lumpectomia. Com a radioterapia, ela preserva as outras estruturas, mantendo então a mesma chance de cura com uma desfiguração, mínima. Ou seja, de novo, promove resultados estéticos, então manteve o formato da mama, toda a morfologia da mama e preservou as funções deste órgão. Além disso, ela tem um papel muito importante para a paliação. Por exemplo, no caso de pacientes que possuem metástase óssea, ou seja, é um tipo de câncer que se espalha pelo corpo todo, porém esses tipos de tumores se alojam nos ossos. Esse tratamento agora ele é paliativo. Infelizmente, a essa altura, o paciente ele possui muita dor, ele possui o risco de ter muitas fraturas ósseas patológicas resultantes dessa metástase. Então, neste caso, a condição do paciente, infelizmente, não há mais chance de cura. Porém, a radioterapia, ela atua neste paciente para promover um tratamento paliativo. Ou seja, pessoal, ele vai retirar a dor, ele vai eliminar a dor desse paciente e prevenir fraturas, promovendo então uma melhor qualidade de vida, uma sobrevida para esse paciente. Então, olhem só, a radioterapia eu resumi aqui para vocês nessas 3 linhas, mas ela é tudo isso. Sendo que a gente viu no slide passado que ela é dividida em teliterapia e bracterapia. Vamos ver o que cada uma significa? Teliterapia. Tele vem do latim e significa distante. Mais terapia, que é tratamento, isso significa o quê? É um tratamento que utiliza radiações ionizantes a uma certa distância. O maior exemplo que nós temos são os aceleradores nucleares. Antigamente tinham os equipamentos de cobalto 60, césio 137, mas a fonte, pessoal, então a fonte radioativa é distante do meu paciente. Agora, a braquiterapia. Braque significa em grego próximo e terapia tratamento. Ou seja, as fontes radioativas, elas estão próximas aos tumores, ou seja, elas estão em íntimo contato a esses tumores. Um exemplo que nós temos são as sementes de irídio 92, o iodo 125 e a própria radiação gama que eles emitem. Radiação ionizante significa que é um certo tipo de radiação
que possui energia o suficiente para arrancar um elétron de um átomo. Quando ela arranca um elétron de um átomo, ela é capaz de ionizar um átomo. Onde nós vemos a atuação no nosso dia a dia da radiação ionizante? Nós, tecnólogos e técnicos em radiologia, estamos atuando com isso diariamente. Esta imagem aqui para vocês é uma ampola de raio-x. Então, se vocês lembrarem lá atrás, a história do Röntgen, como ele descobriu o raio-x, e hoje nós temos o aparelho mais moderno para a produção de raio-x, que exige mais ou menos, praticamente, os mesmos conceitos. São necessários dois eletrodos, o cátodo e o ânodo, que a gente pode chamar de catodo e anodo, não tem problema nenhum, que atuando ligados a uma fonte de energia elétrica vão produzir um feixe de elétrons que eles se chocam com o alvo localizado no ânodo e produzem radiação ionizante, ou seja, eles ionizam um átomo. A radiação ionizante não é só utilizada para o raio-x convencional, mas como estamos vendo na nossa aula, para a radioterapia também. Então, na radioterapia, essa radiação tem energia suficiente de ionizar um átomo e por isso que ela possui a capacidade de matar células tumorais, células cancerígenas. Para a aula de hoje, nós iremos focar na modalidade bracterapia. Então, esqueça um pouquinho dessa noção que nós temos de radioterapia, que foi aquele vídeo que eu mandei para vocês da Elekta, que é o que nós comumente conhecemos. Vamos focar agora nessa nova modalidade, chamada bracterapia. Então, a bracterapia, ela significa tratamento próximo. Por isso, ela é chamada de terapia de curta distância. São utilizados estes materiais radioativos, o césio-137, o irídio-192, iodo-125 e o paládio-103. Qual o objetivo dessa bracterapia? A grande vantagem é que a energia das fontes radioativas ela é baixa. Então, uma alta fonte de energia é fornecida ao tumor e somente ao tumor. Ou seja, os tecidos adjacentes, os tecidos próximos, eles vão receber doses muito pequenas ou praticamente não vão receber doses. Ou seja, a bracterapia, o que ela faz? Ela pega os materiais radioativos e os coloca em íntimo contato com os tumores. Portanto, ela só irá atingir as células tumorais. Um grande exemplo da utilização da bracterapia aqui no Brasil é para o câncer de próstata nos estágios iniciais. A bracterapia, depois da cirurgia, foi uma modalidade terapêutica que teve muito impacto nos tumores no início do século XX. Então, logo, mais ou menos uns 30 anos após a descoberta do raio-x. Lá naquela época, os equipamentos de teleterapia, ou seja, essa radioterapia distante, eles eram de baixa energia e eles não conseguiam, então, ter muitas doses adequadas, principalmente em doses que necessitavam atingir tecidos profundos. Já a bracterapia, ela revolucionou o tratamento dos cânceres. Ela proporcionava essas altas doses de radiação ionizante concentradas em volumes e fazendo com que as estruturas normais que estavam em volta dos tumores recebessem baixas doses de radiação, ou seja, ela era altamente eficaz no tratamento dos tumores. Isso lá no século XX, hein? A gente teve um grande avanço, uma melhoria dessa modalidade até os dias atuais.
A braquiterapia, ela também se divide em duas modalidades, a LDR e a HDR. A LDR significa Low Dose Radiation em inglês, ou seja, radiação de baixa taxa de dose. Ela é definida como tratamento cuja taxa de dose é de 2 grays por hora. E ela utiliza os materiais radioativos iodo 125 ou paládio 123. Aqui no Brasil, o mais comum é o iodo 125. Já o HDR é a High Dose Radiation, ou seja, alta taxa de dose. E ela é definida como tratamento cuja taxa de dose é superior a 0,2 grays por minuto, ou 12 grays por hora. O material radioativo mais utilizado é o irídio 192. Vamos entrar a fundo nessas modalidades, vamos verificar o que é cada um. Para explicar como funciona cada modalidade, a LDR e a HDR, eu peguei um exemplo de um certo tipo de câncer, que é o de próstata. Então, vamos pegar esse exemplo, o CA de próstata em estágio inicial. Como a braquiterapia ela é realizada na LDR. Então, a braquiterapia de baixa taxa de dose ela é indicada para os cânceres de próstata em estágios iniciais. Geralmente, essa modalidade, esse tratamento, ele tem duração de 2 a 3 horas. E o paciente ele tem alta no dia seguinte. É tranquilo, é um procedimento realizado sob anestesia geral ou local e ele é guiado com o ultrassom. Através do ultrassom, nós fazemos a medição do volume da próstata, a possibilidade de inserção das agulhas e do cálculo de quantas sementes de material radioativo serão colocados. Os implantes, eles são guiados também pelo ultrassom e a inserção das agulhas é realizada através do períneo. Serão colocadas cerca de 70 a 120 sementes, principalmente de iodo 125 aqui no Brasil. Ou seja, pessoal, a braquiterapia de baixa taxa de dose, ela utiliza sementes de material radioativo que serão depositados na região tumoral, diretamente nas células tumorais. Então, a grande vantagem da braquiterapia, ela está na conveniência de ser um tratamento que tem um dia, ou às vezes nem um dia, de internação. Não há quase nenhuma restrição. Quase todos os pacientes podem realizar este procedimento tranquilamente. Essas sementes radioativas estarão atuando a todo momento. O material radioativo ele não para de produzir radiação ionizante, mas lembra, a vantagem dessas sementes radioativas são que elas produzem baixa energia. Se elas produzem baixa energia, elas só vão atuar nas células tumorais. Os tecidos em volta das células tumorais não recebem radiação ou recebem uma dose muito pequena. E por isso esse paciente, quando ele realiza esse procedimento, ele pode ter o convívio social e familiar normalmente depois. Não é que ele vai sair radioativo, hein? Então ele não faz esse procedimento e já sai assim verde, brilhando, emitindo fluorescência e tacando radiação nas pessoas. Nada disso. Como é uma taxa bem pequenininha de radiação, lembra, grava isso, ela só vai atuar nas células tumorais e ela não atinge os tecidos que estão próximos. Ou seja, a pessoa não se torna radioativa e por isso ela pode voltar para casa, ela pode ter a sua rotina normalmente.
Aqui é uma imagem para vocês de como esse procedimento ele é realizado. Então, lembrando que eu peguei o exemplo do CA de próstata, o câncer de próstata. Então, o paciente ele fica nessa posição, posição de litotomia, posição ginecológica, e esse procedimento é realizado através do ultrassom, onde as agulhas serão guiadas para a inserção dessas sementes radioativas. Essas sementes radioativas, elas emitem baixa energia e elas são encapsuladas por um material radiopaco, ou seja, olha aqui na imagem do lado direito, quando eu faço um raio-x, eu consigo verificar toda a região que ela foi implantada. Conseguem observar ali, ó? Vou pegar o meu laser. Então a gente consegue visualizar toda a região da próstata em que foram colocadas essas sementes radioativas. O paciente vai ficar com essas sementes, galera, provavelmente pela vida toda, tá? Não tem problema nenhum, isso não afeta em nada, não afeta a vida dele, simplesmente vai atuar no tratamento do câncer. Agora, pessoal, passamos para a bracterapia de alta taxa de dose, a HDR. Praticamente, o paciente ele está na mesma posição do que na LDR. O paciente ele se encontra nessa posição chamada de litotomia ou de semilitotomia ou ginecológica. Observem aqui do ladinho. É realizado um ultrassom transretal nos planos sagital e coronal para avaliar a presença das lesões e vai determinar o volume da próstata. Assim, se segue a asepsia e a colocação de uma sonda vesical. O agulhamento ele vai ser guiado também pelo ultrassom transretal e pelo template perineal, através do períneo. A diferença da bracterapia HDR para a LDR é que não há sementes radioativas na HDR. Nas agulhas que serão inseridas no volume prostático, na ponta de cada agulha, há um material radioativo que agora produz alta taxa de dose, ou seja, essa agulha ela será inserida, haverá cálculos dosimétricos de quanta dose eu vou querer colocar, vou querer atingir as células tumorais. Depois desses cálculos, nós chegamos a um valor de tempo, ou seja, minutos, horas que esse material radioativo ficará lá, atuando sobre as células tumorais, e essas agulhas depois serão retiradas. Então, vamos continuar ao procedimento. Olha como vai acontecer. A distribuição das agulhas ela é realizada em todo o volume prostático de forma simétrica. Após a colocação das agulhas, o template ele é fixado com pontos de sutura no períneo do paciente. O template é essa imagem que vocês estão visualizando do lado esquerdo. É esse quadradinho cheio de furos. E por que ele é fixado? Tá vendo que ele é cheio de furinhos? Esses furinhos é para a colocação das agulhas que tem o material radioativo na pontinha de cada uma. Sendo assim, é possível colocar os pontos das agulhas nos locais adequados na próstata. Os marcadores, então, eles são inseridos nas agulhas e são feitas radiografias em antero, posterior e perfil. Como vocês podem visualizar na imagem aqui do lado esquerdo, há as radiografias em antero, posterior e em perfil. Observem a colocação do template e as agulhas. Percebam que a ponta das agulhas está localizada no volume prostático. Continuando com o tratamento, os dados eles são levados para o computador, onde se calcula a melhor distribuição das fontes e a dose a ser dada no volume-alvo. As agulhas, agora, elas vão ser conectadas ao equipamento de bracterapia. Ou seja, depois que o médico visualizou a região que ele vai querer aplicar a dose, ele conecta as agulhas nesse equipamento de bracterapia e serão aplicadas 4 frações de 400 centígrados com intervalo mínimo de 6 horas.
ou seja, não serão implementadas sementes radioativas, mas sim serão aplicadas doses. Ao término do tratamento, o template ele vai ser retirado com as agulhas e será realizado com pressão local para a hemostasia, ou seja, para o estancamento de sangue. Bem, pessoal, eu trouxe para vocês esse vídeo, é um videozinho de 3 minutinhos mostrando como que uma bracterapia de HDR é realizada para o tratamento de um câncer de próstata. É um vídeo bem rapidinho que eu acho que vai ficar muito mais elucidado para vocês em como esse procedimento é realizado. Vamos lá começar? Esse vídeo ele é em inglês, mas eu vou falando um pouquinho para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, a utilização da bracterapia HDR para o tratamento de câncer de próstata. Aqui nós temos um médico falando rapidamente sobre o tratamento. Ele explica rapidamente que a LDR é diferente da HDR. LDR é a implementação das sementes e a HDR é a implementação das sementes temporárias. Ou seja, agora vocês vão visualizar que os médicos eles precisam de um guia para a colocação das agulhas e eles utilizam o ultrassom, as imagens de ultrassom para visualizar o volume da próstata e onde eles irão colocar as agulhas. O médico agora, ele mostra para vocês um pouquinho da sala. Então, esse é o equipamento em que o paciente irá ser posicionado na mesa, tem esse suporte das perninhas para o paciente ficar na posição de litotomia. Percebam que tem todas essas faixinhas, esses feltros, esses velcros para segurar o paciente. Então, o paciente posicionado na posição aqui de litotomia, o procedimento ele começa a ser realizado com os médicos visualizando a posição das agulhas através ali do ultrassom. Então, observem que tem sempre uma equipe trabalhando nisso. Visualização do ultrassom, posicionamento das agulhas. Então, conforme eles vão visualizando o local correto, eles vão realizando a implantação das agulhas. Então, esse procedimento ele é intraoperatório, ele tem todo um planejamento, utiliza-se softwares que vão ver o volume-alvo, a localização das agulhas, tudo é realizado através do ultrassom, tudo é guiado pelo ultrassom. Então, após tudo isso, a localização novamente, a guia pelo template e a localização das agulhas. Olha que legal, olha essa imagem muito bacana. Observem esses fios estão sendo colocados, esses catéteres, dentro da agulha que ele inseriu no volume prostático. Em cada pontinha desse catéter que vocês estão visualizando, são as pontinhas radioativas. Então, essas pontinhas, elas serão colocadas lá no volume-alvo, ficarão por um tempo atuando, emitindo aquela taxa de dose, e depois do tempo calculado pelos médicos, elas serão retiradas. Então, após tudo isso, agora eu vou parar esse videozinho, porque depois não tem muito mais. Espero que vocês tenham entendido. Esse vídeo foi para elucidar um pouquinho mais sobre como ela funciona. É um videozinho ótimo. Quem quiser o link, me avisa que eu envio para vocês, tá bom? Existem 3 aspectos físicos importantes na bracterapia. São eles: a meia-vida, que é definida como o tempo necessário para a atividade de um elemento radioativo ser reduzida à metade da atividade inicial. Ou seja, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos fingir que o elemento radioativo ele emite 100 grays. E sabemos que a meia-vida dele é a cada 2 horas. Ou seja, a cada 2 horas, esse valor inicial dele de 100 grays vai ser reduzido à metade. Então, 100 grays no início, passou-se 2 horas, se ele vai ser reduzido à metade, a cada 2 horas ele será 50 grays.
Passou-se 4 horas, não estava 50 grays? Então, mais 2 horas, essa atividade inicial de 50 grays é reduzida à metade. Então, a metade de 50 será 25, e por assim por diante. A energia, ela também é um aspecto físico importante, pois é através dela que serão escolhidos os tratamentos, ou LDR ou HDR. Então, as fontes de baixa energia, elas são muito utilizadas nos implantes intersticiais. Já, por último, aspecto específico importante é a atividade específica. Por exemplo, elementos com alta atividade específica, eles propiciam fontes com tamanhos e taxas de dose adequadas para certos tipos de tratamento. O elemento radioativo, ele é caracterizado por ter núcleos instáveis, ou seja, núcleos com excesso de energia. Galera, todo elemento da natureza, ele tenta estar estável, ou seja, ele tenta estar lá de boa na lagoa. Ninguém quer incomodar ele. Então, aqui, por exemplo, na sua sala, você tem aqui, eu tenho aqui o meu computador. Meu computador, ele está de boa na lagoa, ele já está estável, todas as partículas deles estão de boa. Ele não está afim de ficar aí procurando alguma coisa, fazendo alguma coisa. Agora, um elemento radioativo, ele tem esse núcleo muito energético, porque ele tem um excesso de partículas. Se ele possui esse excesso de partículas, aquilo está incomodando ele. Então, ele tenta se estabilizar fazendo o quê? Emitindo partículas. Então, ele emite partículas, esse excesso de energia faz, na verdade, com que ele emita essas partículas em duas formas. Então, ou em forma de ondas eletromagnéticas, conhecidas como a radiação gama, ou em forma de matéria, que são as partículas, conhecidas como a radiação alfa e a radiação beta. Então, grave isso, o elemento radioativo, ele tem muita energia, ele tem um excesso de partículas e ele está instável. Por ele estar instável, ele está incomodado, e aí ele precisa emitir outro tipo de radiação, ele precisa retirar esse excesso de energia dele para ele se tornar estável. E por isso que ele é perigoso, porque ele não vai emitir radiação, e esse tipo de radiação é a radiação ionizante, aquela que tem capacidade de retirar um elétron da sua camada. E por isso a gente vai ver nas próximas aulas que isso é um pouco grave, porque antigamente não se sabiam dos efeitos disso nos seres vivos. Hoje nós sabemos que a radiação ionizante ela é danosa para a saúde, já que, por isso que ela ioniza os nossos átomos, ela pode gerar danos biológicos. Bem, vamos conhecer alguns elementos radioativos que são utilizados na radioterapia? Este daqui é o rádio 226 ou 226. Ele tem uma meia-vida longa, galera. Olha isso, de 1.600 anos. Lembra aquele exemplo que eu dei? Se ele emitia 100 grays, só daqui 1.600 anos esse 100 grays vai decair para 50 grays. Demora muito. Esse rádio ele era muito utilizado porque ele tem esse formato de sal. Então era fácil carregar ele em recipientes, como agulhas ou tubos, como vocês estão vendo aqui do lado direito. Ele era utilizado para irradiar células tumorais e ele possibilitava a recuperação de células sadias. Por isso que ele era muito usado. Então ele era usado para os implantes intersticiais e implantes intracavitários. Porém, ele apresenta um problema. Ele decai para gás radônio. E esse gás radônio, ele é totalmente nocivo à saúde. Não que o rádio 226 não era, mas esse gás radônio, ele precisava ser controlado, ou seja, o rádio ele tinha que estar em um recipiente que não permitisse a saída desse gás radônio, e assim evitando possíveis contaminação. Já
O outro elemento radioativo muito utilizado é o césio 137. Quando nós entrarmos no assunto de teleterapia, vamos falar muito sobre o césio 137. Eu acho que vocês já ouviram falar do acidente de Goiânia. Então, o césio 137, ele possui uma meia-vida de 30 anos. Então, é uma meia-vida relativamente pequena para um material, para um elemento radioativo. Ele emite energia gama baixa e ele decai para bário. Ele entrou no lugar do rádio. Em muitos lugares, lembra que o rádio ele decaía para gás radônio e isso não era favorável. Então, o césio entrou no lugar dele, substituindo, tornando-se então muito utilizado para os implantes temporários e implantes intracavitários. O próximo que nós iremos conhecer é o cobalto 60. Observe as características. Ele possui uma meia-vida de aproximadamente 5 anos, possui alta atividade específica, então era utilizado para tratamentos específicos, principalmente para tratamento de lesões oculares, e ele também substituiu o rádio. Porém, atualmente ele é inviável para bracterapia, pois ele tem essa meia-vida de 5 anos. Então, a reposição de fontes ela é realizada com alta frequência. E isso acaba atrapalhando o fluxo de trabalho, o fluxo realmente de manutenção desses equipamentos. Então, cobalto 60 hoje, raramente, impossível praticamente, você ver a sua utilização para a bracterapia. Agora, vamos falar um pouco sobre o irídio 92. O irídio 92 é a fonte, o elemento radioativo mais utilizado em bracterapia no Brasil. Olhem a meia-vida dele, é de 73,83 dias aproximadamente. Aí você fala assim, ué, mas você acabou de falar que o cobalto 60 tem 5 anos e ele já não é mais utilizado em bracterapia porque achavam que a meia-vida dele era muito curta. Mas, se vocês voltarem lá no slide, lembra que ele tem uma alta atividade específica. Se ele tem uma alta atividade específica, ele era usado para tratamentos de bracterapia de HDR, ou seja, não das sementes implantadas, mas ele era colocado lá na região tumoral e depois retirado. Pensa no fluxo de trabalho de você ter que substituir aquele equipamento de bracterapia a cada 5 anos. O Iridium 92 ele é utilizado para quê? Implantes intersticiais temporários, ou seja, são aquelas sementinhas, elas são produzidas e colocadas lá na região da próstata e elas permanecem lá. A cada 73 dias, a sua atividade inicial ela decai para metade. Mais 73 dias, decai pela metade e assim vai decaindo, 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 até chegar num valor que ele é praticamente quase igual a zero e que isso já não irá mais afetar a vida daquele paciente, nem os tecidos próximos a ele e que estejam sadios. Então, o Iridium 92 ele é extremamente utilizado. Ele é produzido nessa forma de fios flexíveis ou em sementes, principalmente, mas esses implantes, essas sementes são colocadas naquela região e elas podem permanecer ali, já que a atividade dele é baixa e ela atua na região em que ela está localizada, atua somente no tumor. Os tecidos sadios próximos, eles ficam conservados. Lembrem que o objetivo da radioterapia é esse, de conservar as estruturas sadias. Então, o irídio, ponto positivo para ele. O iodo 125 também é muito utilizado para a bracterapia, pessoal. O iodo, ele tem uma meia-vida de 60,2 dias aproximadamente, e ele tem uma facilidade de ser estocado, já que ele tem uma baixa energia. Ela tem mais ou menos, isso é mais ou menos uma média. Ele é apresentado em formas de sementes e ele é muito utilizado nos implantes permanentes. Ele é utilizado nos tratamentos de câncer de próstata também e possui marcadores radiopacos
iguais ao de irídio 192 e assim possibilitando a sua visualização nas radiografias. Aqui no Brasil, como eu disse no slide passado, aqui nós utilizamos o irídio 192 praticamente para tudo, mas o iodo também é muito utilizado, tá? Simplesmente observem essa meia-vida dele. Então, a cada 60 dias, a meia-vida dele decai pela metade, mais 60 dias pela metade, até chegar num valor insignificante que não irá afetar a vida desse paciente. E chegamos ao fim da nossa aula, pessoal. Segue a nossa atividade 2. Eu quero que vocês, então, respondam essas 3 perguntas. Qual a definição de bracterapia e quais as suas subdivisões? Pessoal, o que você entendeu por bracterapia e as subdivisões? Segunda pergunta, o que são elementos radioativos? O que você entendeu? Me explica com as suas palavras. E a terceira pergunta, descreva sobre 2 elementos radioativos que são utilizados em bracterapia. Lembrem que me mandem essas atividades pelo meu e-mail, prof.mkamimura@gmail.com, e não se esqueçam de se identificar, tá bom? Porque às vezes eu não consigo saber de quem é o trabalho, tá? Bem, pessoal, muito obrigada de novo pela nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, não hesitem em me chamar no WhatsApp, no meu e-mail. Fiquem à vontade. Até a próxima aula, pessoal!